Campina Grande, sexta-feira, 19 de janeiro. Opção para a Vida agradece a sua teleaudiência, você internauta que está conosco através do YouTube, você da TV Master, TV a cabo, canal 20. Com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração nessa manhã. Logo mais ouviremos a conclusão da mensagem que nós ministramos durante esses 2 últimos dias. Você também terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música por um dos cantores do ministério da LPC. Continue conosco, porque certamente Deus vai abençoar a sua vida e o seu coração. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Nos aguarde. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Portanto, meus irmãos, havia naquele clima, naquele ambiente de igreja de Corinto, pessoas que tinham orgulho de ser seguidor do apóstolo Paulo, de Apolo ou de Cefas. Como também existem cristãos que têm orgulho, só a sua oração é ouvida, a de ninguém mais. Eu é que tenho a unção, Deus ouve mais a mim do que todo mundo. Irmãos, isso, além de ser orgulho espiritual, isso é um pecado gravíssimo. Olha, quando
Ana estava clamando lá no templo, pedindo que Deus ouvisse a sua oração. E o sacerdote ali a teve por uma das mulheres de Belial, que eram mulheres devassas, se embriagavam com vinho. Aí ela teve e disse: não tenhas a tua serva como uma das filhas de Belial. Eu estou aqui uma mulher humilde, quebrantada, arrasada, pedindo, clamando a Deus que escute, que ouça a minha oração. Que lição aquela mulher deu? Que lição também aquela mulher Sirofenícia, que quando Jesus estava entrando lá em Sicar, veio a Jesus clamando: olha, Jesus, me acorde, minha filha está horrivelmente endemoniada e tal. Jesus disse: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Essa passagem muita gente não entende, porque Jesus estava como que usando aquela linguagem figurativa, tratando a mulher como se fosse um cachorrinho. Não, olha, preste atenção. Vamos dizer que aqui esse púlpito fosse Samaria, Sicar. Jesus, como judeu, ia passando por cima da cidade de Sicar. Aquela mulher estava ali. Jesus disse: eu sou o pão do céu, pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então esse pão foi enviado à casa de Israel, os judeus. Então esse pão estava passando por cima de Sicar, Samaria. A mulher estava lá. Então quando Jesus disse: não é lícito tirar o pão que estava passando por Sicar, e aquela mulher estava ali como um cachorrinho, na linguagem figurativa de Jesus, e deitar aos cachorrinhos. Ou seja, era o pão que ia passando, algum fragmentozinho do pão que caísse, aquele cachorrinho iria comer, evidentemente. Então foi isso que Jesus estava dizendo: eu vim para a casa de Israel, eu vim para o povo judeu, eu vim para o povo hebreu. Esse pão estava passando, mas que ainda que caísse alguma, como a gente está almoçando, fazendo uma refeição, cai um pedacinho de carne, o cachorrinho que está ali vai, né? Então Jesus ia passando e fragmentando algum ponto. Não é lícito, eu vim para a casa de Israel e deitar aos cachorrinhos. A mulher simplesmente, humildemente disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher foi humilde, e Jesus disse: nunca vi, nem mesmo em Israel, tamanha fé como a dessa mulher. Bom, orgulho espiritual, meus irmãos, é grave na vida de pastores, dirigentes de certas comunidades, de pessoas que dirigem determinados segmentos da igreja, ou que canta muito bem, ou que tem uma voz bonita. Eu tenho uma voz linda, minha voz é bonita. Deixe que os outros digam que sua voz é bonita, mas não tem a petulância, a arrogância, a prepotência de dizer: minha voz é a mais bonita da igreja, eu canto melhor do que todo mundo. Tenha cuidado, tenha humildade. E estava vendo isso na igreja lá. Eu sou de Paulo. Paulo prega melhor do que Apolo. Apolo prega melhor do que Cefas. Tira isso da sua cabeça. Não pense mais assim. Isso, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, são malefícios das tendências do evangelho, que traz dissensão, partidarismo, divisão na igreja, divide grupos. Teve um tempo, eu não vou dizer que tempo faz esse, mas faz muito tempo isso, que eu percebi na igreja, havia dois grupos na igreja. Vocês se lembram quando a gente éramos desconhecedores da verdade e que brincávamos no período de São João, havia pastoril, né? Cordão azul e cordão vermelho. Pois bem, teve um tempo que eu percebi que havia isso na igreja. Um grupo do cordão azul e o grupo do cordão vermelho. E eles se degladiavam para ver qual era o melhor, o mais forte. Era como se fosse uma queda de braço. Graças a Deus, que hoje eu posso dizer que esses grupos não estão mais trazendo esse clima na vida da igreja. Isso atrasa, isso emperra o trabalho da igreja. Fulano canta melhor, fulano tem mais unção, Deus ouve mais a oração de Cicrano do que de Beltrano.
Estava preparando essa palavra e Deus me mostrou um exemplo de um time de futebol. Um time de futebol. Todos os jogadores estão jogando para furar a trave do adversário. E eles trabalham em equipe, ali está todo mundo trabalhando. Nenhum ali é melhor do que o outro, todos são importantes. Todos estão debaixo da ordem do técnico. Vou falar em técnico, né? Foi ontem que morreu o Zagallo, era o único que daquelas velhas seleções que ganharam o campeonato na base da luta, da garra, não era da base da compra, como já houve algumas seleções no passado, compra de títulos, né? Eu deixei de assistir Copa do Mundo depois que eu percebi esse tipo de coisa. Tira o estímulo de quem está torcendo. O jogo já foi vendido, tudo está comprado. É o país tal que vai ganhar esse ano a taça. Eu vou perder tempo com esse tipo de coisa. No tempo que eu era adolescente era diferente. O cara suava a camisa, um Pelé da vida suava a camisa para ser considerado o melhor jogador do mundo. Mas esses, como está hoje aí, goleiro que vende para furar o gol, deixar furar. Eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, o técnico é quem dá todas as coordenadas a cada um jogador para executar aquela jogada. E no final, todos é quem ganha o título. Todos ganham o título. Irmãos, eu não estou comparando a igreja a um time de futebol, mas eu quero apenas trazer isso aqui como uma ilustração. Quem é o técnico da igreja hoje? Chama-se Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Foi a ele que Jesus confiou: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, ele estará convosco, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Ele é quem dá todas as coordenadas à igreja, aos líderes. Não tem pastor melhor do que o outro. Pastor fulano é melhor, fulano é mais espiritual, fulano tem mais unção, fulano tem mais poder, fulano tem mais doutrina, fulano tem mais bagagem. Não existe isso no reino de Deus. Nós somos servos e nada mais. É diferente de uma igreja que ela tem a pessoa do Espírito Santo como protagonista, como aquele que, a exemplo de Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. A igreja de Antioquia, né? E foi o Espírito Santo que deu todas aquelas coordenadas ali. Diferente de como se faz hoje em nossos dias. Então, por isso que a gente vai encontrar muitas vezes determinados trabalhos emperrados. A igreja fica emperrada anos e anos e anos, não cresce, não desenvolve, não progride, por causa dessas picuinhas, por causa dessas questiúnculas, por causa dessas coisas que não passam de crentes carnais, de carnalidade, crente birrento. Se não foi o que fizer, ninguém vai fazer. Ninguém é insubstituível no reino de Deus, ninguém, mas ninguém mesmo. Ninguém é insubstituível. Então, crentes birrentos, cheios de inveja, de ciúme. Paulo diz isso aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a carnais, como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, ciúmes, contenda, inveja, dissensão. Crente que fulano passou por mim e não deu a paz do Senhor, e eu não vou me dobrar, eu não vou me humilhar a ele. Eu já ouvi muito isso. Muito, fulano passou por mim, pastor, e não deu a paz do Senhor. E você o que é que fez? Eu não respondi. Ele não respondeu, não deu a paz do Senhor. Você era para tentar a paz do Senhor, irmão. Dessa era uma resposta à altura, para ver se a ficha cai, não é? Então, fulano passou por mim, não deu a paz do Senhor, torce a cara, corta caminho.
fala mal de você por detrás, na frente está dando tapinha nas costas, por detrás mete o malho mesmo. Então Paulo mostra que o papel dos líderes que estão dirigindo o rebanho de Deus e dos próprios crentes da comunidade, isso não deve existir. E se existe é porque você não passa de ser carnal, seja pastor, seja quem for. Eu quero terminar citando aqui 4 versículos, a parte A, e 4 versículos, a parte B, que está no texto. Chama a atenção dos irmãos para o versículo 3, versículo 5, a parte A, onde Paulo diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Essa pergunta. No plano, no mesmo versículo, no plano B, ele diz: são servos por meio de quem crestes, são filhos na fé. Eles não são nada mais, nada menos do que isso. A primeira pergunta: quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? E no mesmo versículo 5, a parte B, ele responde: são servos por meio de quem crestes. Agradeça a Deus, porque foi através deles que vocês chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho, vocês se converteram, são novas criaturas, são filhos na fé dele, somente isso, nada mais, nada menos. No versículo 6, a parte A, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Mas a parte B do versículo 6 diz que Deus é quem dá o crescimento. E no verso 10 ele até reforça. No verso 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Como é que você está edificando os seus filhos nos caminhos do Senhor? Como é que você está edificando o seu lar? Como é que você está edificando a igreja? Pastores, como é que você está edificando a igreja? E assim sucessivamente. No verso 7, a parte A, Paulo diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Você está pensando que é alguma coisa? Você não é nada. Lembre-se que Jesus disse: depois que fizermos tudo, não passamos de quê? Servos inúteis. A nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não sabe, os mais antigos se lembram que eram usados como mods hoje. Antigamente, trapo de imundícia não havia o que temos hoje de mods, absorvente. Era pano que as mulheres usavam na sua período de regra e depois jogava fora, não prestava para nada. É o que hoje é absorvente. Antigamente era trapo de imundícia, é isso aí. Depois que você fizer tudo, não passa de servos inúteis. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. E aí, no versículo 7, a parte B, Paulo diz, a parte ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas a parte B do verso 7, ele diz: mas Deus é que dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento, para que você não receba glória nenhuma, nem receba elogio nenhum. Nunca chegue para um pastor, seja eu, seja quem for, pastor Júnior, quando terminar o sermão lá na porta, você diz: pastor, o seu sermão hoje foi o maior que o senhor pregou. Nunca diga isso. Você pode colocar incenso no coração desse pastor. Pode ser a maior mensagem que você ouviu, mas não diga isso. Fique com você. Isso pode insuflar o coração do pastor, dizer: eita, estou pregando muito bem, pregando. Olha aí. Nunca você diga isso. Não é para pastor nenhum. Nenhum mesmo. No versículo 8, a parte A, Paulo diz assim: ora, o que planta e o que rega são um. Uma coisa só. Mas na parte B do versículo 8, ele diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. É Deus quem vai lhe galardoar, é Deus quem vai reconhecer ou dar a recompensa, melhor diria. No versículo 9, para a gente concluir, Paulo usa aqui uma metáfora de uma lavoura
e de um edifício. Mas eu quero, antes de falar sobre essa metáfora, para a gente concluir, lembre-se que é Deus quem realiza através dos seus escolhidos o que lhe apraz, o que lhe aprove. Assim como o barro é importante nas mãos do oleiro na construção de um jarro, assim como a colher de pedreiro é uma ferramenta de trabalho nas mãos do pedreiro, assim como a ferramenta, o martelo, o serrote, a prua, nas mãos do carpinteiro é simplesmente uma ferramenta de trabalho, porque quem executa, no caso, usando a ferramenta de pedreiro, é o pedreiro. Ele é quem faz todo aquele acabamento, seja levantando parede, rebocando. O carpinteiro na confecção do seu móvel, e assim por diante. O oleiro, então, ele é quem usa a mim e usa você como médico, pega o bisturi, corta o paciente e faz a cirurgia. O bisturi foi apenas uma ferramenta na mão dele. Aquele bisturi não vai receber glória nenhuma. Aquele martelo na mão do pedreiro, do carpinteiro, não vai receber glória nenhuma. O serrote, a colher de pedreiro, não vai receber glória nenhuma. É um ser inanimado. Quem vai receber, no caso, o elogio e a glória é o médico. Fulano me operou, foi bonzinho. Fulano fez um móvel lá em casa que não tem outro igual aquele. Quem vai receber a glória é o carpinteiro, e esse carpinteiro aqui, trazendo a interpretação como sendo Deus. Não é o carpinteiro que está fazendo a ferramenta, estou apenas ilustrando. Então o carpinteiro, comparando a Deus, é quem vai receber agora o marceneiro, como o médico que eu estou usando aqui. O bisturi foi apenas uma ferramentazinha, a colher de pedreiro e assim por diante. Então, no versículo 9, para concluir, Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então vamos ver isso aqui, muito interessante. Essa metáfora, cooperadores de Deus, cooperadores somos, olha, do zelador de uma comunidade ao presidente que administra, no caso, trazendo isso aqui para a comunidade, para a igreja, todos trabalham no mesmo nível de igualdade, reconhecidos por Deus. Só que a função é distinta, um é zelador, o outro é administrador, mas somos cooperadores. O trabalho do zelador, da zeladoria, seja qual for a área, é tão importante quanto a administração. A função é distinta, obviamente, não é? Pode até alguém que faça uma leitura, pode ser até que alguém faça uma leitura, mas aquele trabalho é mais simples, o outro exige mais, tudo bem, mas estamos todos trabalhando para o Senhor. Então Paulo usa a metáfora de lavoura, no caso do edifício, todos somos cooperadores, comparando-as com as atividades dos líderes e dos crentes na igreja. Deve haver mais ação por parte de todos, cooperação, envolvimento de todos, do que de alguns. Certo? Não sei se vocês estão entendendo aqui. Cooperação, participação de todos, não de alguns, de todos. A obra requer de cada um atenção, vigilância, preocupação para oferecer o melhor, de modo que todos sejam ativos e proativos e não passivos. Todos são importantes na igreja. No capítulo 1, que eu já li para vocês, eu vou apenas só reforçar, nos versos 12 e 13, Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versos 12 e 13 apenas: refiro-me ao fato de que cada um de vós dizei, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós
de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Obviamente que não. Nos versos 21 e 23 deste mesmo capítulo 1, que Paulo ele vem fazendo uma sequência de comentários para poder culminar no capítulo 3. Mas no capítulo 1, capítulo 3, versos 21 a 23, estou terminando já, ele conclui dizendo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu queria perguntar a você, encerrando essa reflexão, esse estudo que estamos trazendo aqui, sobre os malefícios das tendências do Evangelho, da dissensão. Você está trazendo mais edificação, crescimento, harmonia, proatividade na igreja, ou você está sendo uma pedra de tropeço? Ou você está sendo alguém que está travando? O trabalho está como que assim, sem sair do lugar. Seja qual for o segmento da igreja, seja no departamento A, B, C ou D. Eu não sei se eu li para vocês, se eu li, mas eu vou apenas terminar com essa leitura. Eu li Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Eu vou terminar lendo mais uma vez. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Estamos chegando ao término de mais um programa nessa manhã de sexta-feira. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco durante toda a semana. Divulgue o nosso programa, inclusive muitas pessoas não sabem que nós estamos levando ao nosso programa na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa, e através também do YouTube, Opção para a Vida. Você pode assistir a qualquer hora do dia. Quero também convidá-los para que nesse domingo você participe de um dos cultos em nosso templo. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, quando estudamos a Palavra de Deus, de 9 às 11 horas da manhã, à tardinha, às 18 às 20 horas, você está convidado a vir participar de um dos nossos cultos com a sua distinta família. Às terças-feiras, nós temos culto de oração para a família. Oramos pelos lares, pelas famílias, e eu espero que você faça-nos uma visita. Às quintas-feiras, nós temos estudo bíblico, estudo que nós temos realizado durante esses dias, muito edificantes para o seu crescimento espiritual. Portanto, faça-nos uma visita, você certamente será profundamente enriquecido e abençoado. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Giradouro, ali do início da Avenida Brasília. Então, ao lado do Monumento do Centenário, é fácil, esquina com o Parque da Criança. Faça-nos uma visita, o que muito nos honrará. Desejamos a todos um dia abençoado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.